Então, hoje é sábado, tá fazendo sol e calor. É um dia bem gostoso, depois de vários dias de chuva. Então eu tô me sentindo bastante inspirada, principalmente porque eu tive algumas semanas difíceis e eu sinto que as coisas estão se resolvendo mais agora. Então a minha ideia para hoje é gravar um pouquinho do meu processo de ilustração. Eu não tenho tanto tempo assim para investir em peças mais complexas de desenho. Então hoje a minha ideia é me desafiar um pouco, fazer uma cena completa, que é algo que eu dificilmente faço, principalmente em desenho tradicional no papel. Então eu vou trazer vocês para acompanhar um pouco do meu processo, como eu busco as minhas referências, como vai indo o esboço. Provavelmente vai ter um montão de erros, alguns acertos, e a gente vai acompanhando hoje como é que as coisas vão indo. Na maioria das vezes, quando eu vou começar uma ilustração ou algum desenho mais elaborado, eu não tenho muita ideia do que eu quero fazer. Geralmente abro o Pinterest e começo a dar uma pesquisada para ver se me surge alguma inspiração. Eu sempre dou uma olhada no que o Pinterest está me sugerindo, lá na home, porque ele já tem uma ideia das coisas que eu gosto. Mas nesse dia em especial eu estava fazendo algumas pesquisas para tentar encontrar alguma coisa a ver com cenários. Eu acabei encontrando a imagem de um vidro, quase como se fosse um ecossistema dentro de um vidro. Eu achei isso muito fofinho. Um parênteses para falar que essa lapiseira é muito legal. É uma lapiseira de um grafite grossinho, colorido, e ela tem uma função de apontar esse grafite. É bem mais fácil deixar a ponta do grafite do jeito que a gente gosta na hora de desenhar. Isso me deu a ideia de fazer algo como se fosse uma elfa dentro da garrafa. O que é uma ideia bem comum, a gente já viu bastante ilustrações assim por aí, mas foi o que me surgiu quando eu estava olhando essa garrafa. No fim das contas, as nossas criações sempre são um apanhado de tudo que a gente conhece, de todas as referências que a gente vai juntando ao longo da nossa trajetória. Eu começo o esboço sempre por formas geométricas, então eu faço um esboço bem clarinho só para me guiar do formato exterior do que eu estou construindo, que nesse caso é a garrafa. E a partir desse esboço bem clarinho, eu vou refinando o resto. Nesse ponto, eu peguei uma referência que eu já tinha salvo em uma das minhas pastas de Gestury e comecei a desenhar minha personagem. Eu gosto de começar a partir de linhas de movimentos. As linhas de movimentos são essas linhas centrais que guiam, quase como se eu fosse um bonequinho de palito, e a partir das linhas de movimento eu começo a desenhar as minhas formas geométricas. É a forma que eu encontrei para mim que funciona para desenhar anatomia e principalmente para fazer cenas ou para fazer poses que são mais dinâmicas. Então, depois de fazer todo esse esboço de fora, eu começo a detalhar, a colocar os detalhes que fazem parte das curvas da personagem, e com a borracha limpa-tipos eu vou apagando e tirando o excesso de pigmento da folha para eu conseguir detalhar mais e não ficar com tanta sujeira. A última coisa que eu desenho normalmente é a cabeça. Eu gosto bastante de desenhar o rosto, então às vezes eu me prendo muito no rosto que eu desenhei, e se a anatomia ou a pose não tá certa, eu tenho dificuldade de desapegar e recomeçar. Então o que funciona pra mim
é desenhar o rosto por último. É um processo de refina, e apaga, até eu chegar num resultado que, pra mim, tá fazendo sentido. E agora eu vou começar a parte das pinturas. Para essa pintura eu resolvi testar as canetas acrílicas, é um material que eu nunca tinha tido contato até recentemente, mas que sempre pareceu muito interessante para mim, porque eu gosto de tinta acrílica no geral. Então eu resolvi fazer essa ilustração com canetas acrílicas e ver o quanto eu conseguiria manejar essas canetas. A minha ideia era conseguir mesclar cores para chegar em degradês bem bonitinhos, principalmente em questão da pele. Então eu pinto com a primeira cor e logo em seguida eu já venho com a segunda cor, enquanto a tinta da caneta ainda está molhada no papel. E com isso eu consigo fazer esse degradê, eu consigo mesclar essas cores enquanto ela ainda está molhada. Esse pigmento da mescla, ele fica um pouquinho na ponta da caneta que eu estou usando e eu vou puxando ele para conseguir ir cobrindo mais espaço na pele. Então eu fui fazendo esse processo, alterando mais ou menos em 3, 4 cores ali na pele para eu conseguir dar um pouco de profundidade. Nas partes que a sombra ia ser mais dura, as nossas hard edges, eu não me preocupei tanto em ser rápida na questão de deixar o tempo da tinta ficar molhada. E nas partes que eu sabia que eu queria fazer a mesclagem, eu tentei ser um pouco mais rápida para aproveitar enquanto a tinta estava molhada. A primeira parte que eu faço é a pintura da pele, de toda a pele do corpo. É uma parte que eu não gosto tanto, eu não acho ela tão divertida, a pintura do corpo. Normalmente é bastante área que tem para pintar, em especial nesse desenho. Eu sempre resolvo começar pelas partes que eu não acho tão interessantes. E no fim eu comecei a ir pelo rosto. No rosto, principalmente ali nas bochechas, eu vou dando essas batidinhas com o dedo que elas servem para espalhar a tinta enquanto ela ainda está molhada. Então a tinta de base do rosto já tinha secado, mas eu queria fazer esse blush das bochechas. Então eu pintei e enquanto a tinta ainda estava molhada eu dei batidinhas para ela esfumar. E esse foi basicamente o meu processo. É uma questão de controle de tempo. Para mim, pelo menos, foi o que eu descobri, que era um controle de tempo do quanto eu precisava esperar ou não para conseguir mesclar as cores e chegar no resultado que eu gostaria. Foi basicamente isso. Eu vou deixar o resto do processo para vocês acompanharem. Obrigado por ficarem até aqui. Espero que vocês gostem do resultado final dessa ilustração. E se gostou, não se esquece de curtir e se inscrever no canal, que a minha ideia é trazer mais vídeos de processos de ilustração e talvez até alguns tutoriais em breve. Tchau, tchau, gente!